vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar início a um culto doutrinário no qual nós estaremos adorando ao Senhor nosso Deus. Quero estender a minha saudação a você que está participando conosco, quem sabe pela primeira vez. Seja bem-vindo ao nosso culto desta noite, onde nós iremos transmitir aqui um conteúdo doutrinário da Palavra de Deus. Para isso, antes, nós queremos convidar para um momento de oração, onde nós iremos orar agora para dar início, clamando pelo sangue de Jesus. Nós vamos estar de joelhos para fazer esta oração do clamor pelo sangue de Jesus. Você pode estar à vontade, onde estiver, acompanhando conosco esta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E suplicamos uma bênção, Senhor, sobre nós neste culto, para que nesta hora a Tua mão possa estar presente em cada lar, em cada coração, onde quer que estejam aqueles que conosco nesta noite estão envolvidos neste culto. Abençoa, sim, da comunhão com o Senhor. Nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos agora cantar um louvor, bendizendo ao Senhor, um louvor relacionado ao sangue de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agora te convidar para a leitura do texto da Palavra de Deus, no qual estaremos abordando o assunto clamor pelo sangue de Jesus. E nós vamos abrir as Bíblias no texto da Palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 26. Se você não tiver uma Bíblia nas mãos, pode estar à vontade para ler conosco na tela sobre este assunto, o clamor pelo sangue de Jesus. Então vamos ler o texto que diz assim: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da Palavra de Deus. Este texto que nós lemos, ele é uma referência do apóstolo Paulo nessa carta aos Coríntios, às palavras que foram usadas pelo Senhor Jesus quando ele tomou a última ceia com seus discípulos antes da sua morte na cruz. E ali, nesse versículo, está definido em duas palavras que o apóstolo Paulo usa, repetidas, que ele repete, as palavras que foram usadas pelo Senhor Jesus, que é a palavra pão e a palavra cálice. Ele está naturalmente nessa expressão, desde o versículo 23, dando instruções à igreja sobre como celebrar a ceia do Senhor. Mas agora, com esta expressão aqui,
deste texto, deste versículo, o apóstolo Paulo está falando de uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Isso por quê? Porque ele fala do cálice. O cálice se refere à vida. É o vinho que traz vida e o pão que fala do corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário. Então ali, Paulo está transmitindo, na verdade, uma doutrina para a igreja, relacionada a todas as vezes que a igreja tiver de clamar pelo sangue de Jesus. Essa doutrina é uma doutrina que o apóstolo Paulo transmite para a igreja, porque ele fala a respeito de um projeto de salvação que Deus trouxe para nós, que o Senhor Jesus trouxe para nós desde a eternidade. E a pergunta que se faz é exatamente como podemos clamar pelo sangue de Jesus, ou seja, por que clamar pelo sangue de Jesus? Primeiro é que a fé cristã genuína, ela é baseada na doutrina do sacrifício do Senhor Jesus. Isto é um projeto de Deus, que aprove a Deus preparar para a salvação do homem e trazer o homem de volta à sua presença. E quando nós perguntamos também se essa doutrina é uma doutrina nova, alguma coisa que foi providenciada recentemente, não. Essa doutrina é uma doutrina que está na Bíblia, desde o livro de Gênesis. Nós vamos ver, por exemplo, desde quando Adão e Eva estavam ali tentando providenciar um projeto para que o resultado do pecado na vida deles pudesse ser coberto, que era vestes feitas através de cozerem ou de costurarem ali folhas de figueira. Era um projeto do homem ali para tentar resolver um problema resultante do pecado deles, da condição deles diante de Deus. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que Deus vai apresentar para eles um projeto diferente. E lá no capítulo 3 de Gênesis, verso 21, nós vamos ver escrito na palavra do Senhor que a Bíblia diz assim: e Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, quando Deus fez isso, túnicas de peles para os vestirem, ali estava uma providência de um projeto de Deus para algo que iria agora cobrir o resultado do pecado deles de uma forma permanente, não como folhas de figueiras, que era um projeto precário, provisório. Mas agora sim, com a pele do animal, eles iriam ter ali o resultado do pecado deles, que era a nudez, ter agora finalmente esse problema resolvido. Mas não foi só isso que Deus fez. É que para providenciar aquelas peles de animais, foi preciso certamente de que uma vítima inocente, um animal inocente, desse a sua vida. E, na verdade, aquelas peles de animais, elas foram capazes de cobrir o resultado do pecado de Adão e Eva, mas o que, na verdade, redimiu, ou seja, retirou a culpa do pecado de Adão e Eva, foi exatamente o derramamento do sangue de uma vítima inocente. E isto exatamente vai apontar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Ali, Adão e Eva entenderam naquele momento que eram eles que deveriam morrer. Mas, na verdade, não. Foi preciso que uma vítima inocente morresse em lugar do pecador culpado para que a culpa dele pudesse ser retirada, ou seja, expiada. E assim, isso vai acontecer exatamente na morte do Senhor Jesus, quando derramou o sangue na cruz do Calvário, ele, como homem puro e sem pecados, uma vítima inocente, que não tinha culpa dos nossos pecados, mas ele deu a sua vida, ou seja, deu todo o seu sangue para que pudéssemos hoje ter a remissão dos nossos pecados. Então agora, a pergunta que se faz ainda com relação a esse texto, a expressão era, primeiro, por que o cálice, né? Por que o cálice? O cálice ali vai mostrar exatamente o que significa para nós a bênção da presença de Jesus conosco num momento muito especial. Podemos ver agora no ato seguinte que aquele cálice que Paulo se refere a ele, relacionando com a ceia que o Senhor Jesus tomou com os seus discípulos, aquele cálice ali, na verdade, vai mostrar que o sangue e corpo, a palavra corpo e a palavra sangue, elas são a essência da vida na igreja. São dois elementos básicos do cristianismo e que estão ali na ceia do Senhor. E eles representam algo muito importante. Eles representam morte e ressurreição. O que é morte? Morte, o corpo que nos foi dado, foi partido na cruz, a morte do Senhor Jesus.
Mas o vinho ali, o cálice, a alegria, o pacto de alegria, vai se dar exatamente quando o Senhor Jesus ressuscita. Então, ali, corpo e sangue representa morte e ressurreição. Duas palavras que estão ligadas ao poder do sangue de Jesus. A figura do sangue, na verdade, ali que foi derramado na cruz, não se trata de um sangue biológico, um sangue simplesmente um tecido, mas porque Jesus, na verdade, ele não derramou simplesmente o seu sangue como um tecido, como alguma coisa ali biológica. Sim, mas o que significava aquele sangue biológico era exatamente a vida que Jesus trouxe para nós. É exatamente esse o significado do cálice, a vida que o Senhor Jesus trouxe para nós, e Ele trouxe essa vida da eternidade. Então Ele nos deu essa vida quando? Quando um dia Ele derramou, Ele enviou o Seu Espírito Santo e o Seu Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Ali então a igreja se apropriou dessa vida, portanto, o sangue de Jesus, para sabermos o significado do sangue de Jesus, ele simboliza o Espírito Santo, ele representa o Espírito Santo. Então, eu posso usar a figura do sangue de Jesus na minha vida. Quando? Quando eu clamo pelo sangue de Jesus. Quando eu coloco na minha oração a expressão, Senhor, eu clamo a Ti pelo poder do sangue de Jesus. Então eu estou clamando, na verdade, não é por um sangue biológico, eu estou clamando pelo Espírito Santo. Estou clamando por uma operação do Espírito Santo na minha vida. E é por isso que quando eu clamo pelo sangue de Jesus na minha oração, eu estou debaixo de uma operação do Espírito Santo, uma operação de libertação, uma operação de cura, uma operação de vitória, uma operação resultante de uma resposta de Deus à minha oração. É notável, então, nós entendermos que aquele ato do Senhor Jesus na cruz, ali na ceia, aliás, com os seus discípulos, de tomar o cálice com os seus discípulos, aquele ato tinha um significado muito especial. Porque nos tempos antigos, era muito comum tomar um cálice com alguém quando se planejava fazer com aquela pessoa um pacto de amizade, reafirmar uma amizade, um pacto. Então, ou até mesmo consolidar uma união entre duas ou mais pessoas. Então, usando ali a figura do cálice, era como se o Senhor Jesus agora estivesse dizendo para os seus discípulos, agora nós estamos selados num acordo, e esse acordo é para a vida eterna, ou seja, estamos agora destinados à vida eterna. Então, beber do cálice significa beber do sangue de Jesus, ou seja, beber da vida, beber da eternidade. Por quê? Porque Jesus é eterno. E é por isso que quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós estamos reafirmando o nosso compromisso com vida eterna. Paulo vai dizer isso na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 13, Paulo vai dizer assim, vós já estáis selados pelo Espírito Santo da promessa. E a pergunta é, que promessa? Essa promessa foi o Senhor Jesus quem fez essa promessa. Quando ele disse em João capítulo 17, verso 22, ele diz assim para o Pai na oração dele, ele diz assim, eu dei a eles a glória, ou seja, a vida que me deste, para que eles sejam um, como nós também somos um. Então, através do poder do sangue de Jesus, nós então temos agora o direito de tomarmos posse de uma herança, ou seja, nós nos tornamos herdeiros com Cristo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo também, quando ele escreve aos Efésios capítulo 2, verso 13, ele vai dizer na carta dele assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha que maravilha, é o poder do sangue de Jesus para nos tornar herdeiros de uma mesma promessa. O próprio apóstolo Paulo também, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 17, Romanos 8, 17, ele vai dizer assim, ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, herdeiros juntamente com Cristo, se é certo que a Ele pertencemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, é por isso que o Senhor Jesus disse naquele dia, que foi repetido por Paulo, este pão é o meu corpo. A partir daquele momento, então, do momento em que nós tomamos
do pão, ou seja, participamos do corpo de Cristo, clamamos pelo sangue de Jesus. Então nós agora estamos selados pelo Espírito Santo da promessa. Nós agora não temos mais diferença, podemos ter até diversas nacionalidades, ou termos sangues diferentes na nossa vida aqui, na nossa vida biológica aqui. Mas pelo sangue de Cristo, nós temos uma só nação, uma só pátria. Nós somos um só povo. Somos unidos por este ato maravilhoso da operação do Espírito Santo em nós, através do sangue de Jesus. Agora é interessante que eu gostaria de falar a respeito de resultados práticos do clamor pelo sangue de Jesus. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, há sim uma operação gloriosa do poder do Espírito Santo em nossa vida. E essa operação, sabe como se chama? Essa operação se chama morte e ressurreição. Por que morte e ressurreição? Em outras palavras, morte e ressurreição é uma operação do Espírito Santo para nos tornar nascidos de novo, para operar uma nova vida, um novo momento em nós. Foi como quando Jesus ensinou isso para Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Isso é novo nascimento. Agora, portanto, quando eu clamo, portanto, pelo sangue de Jesus, eu clamo por vida. Eu não clamo simplesmente por um sangue biológico, mas eu clamo por vida. Por quê? E que vida é essa? Vida eterna. E interessante que nessa colocação, quando eu clamo pelo sangue de Jesus, essa é uma expressão que nós sempre usamos, né? Eu tenho uma coisa, eu tenho um livramento para esta vida aqui e eu tenho um livramento para a vida eterna. Porque o homem, na sua vida terrena, ele é um ser infeliz. Quando ele pensa que vai morrer, ele toma consciência que vai morrer um dia, ele se torna um ser infeliz. Mas para tirar essa infelicidade, Jesus veio e nos deu vida. Ele nos trouxe vida e vida da eternidade, vida eterna para nós. Porque tudo que Jesus preparou para nós nesta vida aqui é exatamente ligado à eternidade, à vida eterna. Ele próprio, o Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 10, verso 10, ele disse assim: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e vida com abundância. Que coisa maravilhosa, vida com abundância. Essa expressão é quando o Espírito Santo atua na nossa vida, através do poder do sangue de Jesus, nós então morremos para esta vida aqui. É morte para esta vida aqui, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha em nós para nos dar vida, vida eterna, uma vida eterna que nós alcançamos tanto durante o período da nossa existência aqui, quanto, muito mais do que isso, na eternidade com Jesus. Essa experiência era a experiência do apóstolo Paulo. Quando ele escreveu aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo disse assim: eu já estou crucificado com Cristo. E ele disse mais: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nesta experiência de Paulo, nós podemos entender uma coisa. Nós temos então duas vidas. Esta vida presente, na qual nós contamos o tempo para a morte. Mas, por outro lado, em Jesus, nós descobrimos uma vida eterna, aquela vida cujo tempo é contado para a eternidade. É por isso que, num sentido prático, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós clamamos para receber uma operação do Espírito Santo em nossas vidas. É um momento em que nós precisamos vencer uma luta, então esses são os motivos pelos quais nós clamamos pelo sangue de Jesus. Quando precisamos de uma operação do Espírito Santo na nossa vida, quando nós estamos diante de uma luta para ser vencida na nossa vida, ou até mesmo quando estamos diante da luta contra o pecado, nós clamamos pelo sangue de Jesus, e até mesmo para o preparo da igreja para o arrebatamento. Interessante, Jesus derramou o seu sangue na cruz uma só vez, mas os nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados que ele fez isso. Mas nós precisamos da operação do poder do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Por isso que nós clamamos sempre pelo sangue de Jesus, como disse o apóstolo Paulo: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Então, ali o Senhor Jesus estará operando na nossa vida. Portanto, quando ele fala em comer a carne, esse sangue, falando carne, sangue, comer da carne
do Senhor Jesus significa participar do corpo de Cristo, ou seja, da igreja de Jesus. Beber do sangue significa tomar parte do Espírito Santo, da ação de vida do Espírito Santo. E é por isso que quanto mais eu clamo pelo sangue de Jesus, mais eu tenho vida. É por isso que sempre o Senhor opera vida quando eu estou clamando pelo sangue de Jesus. E agora, quando nós perguntamos assim, vida, que vida é esta? Essa vida é uma nova vida, é um novo nascimento. Eu gostaria que voltasse agora o quadro anterior para mostrar um aspecto, é que neste quadro nós estamos vendo ali o resultado do que é morte e o que é vida, porque estamos vendo uma figura. Essa figura é a figura do lagar. O lagar é um recinto onde ali as pessoas que colhem as uvas depositam neste recinto as uvas ali e os homens vêm e pisam as uvas. E quando eles pisam as uvas, delas é liberado um suco, ou seja, um caldo, que na verdade se chama mosto. E esse caldo da uva, esse suco da uva, ele é colocado num recipiente, onde ali ele passa por uma fermentação interior, natural. Não é adicionado nada nele, ele é natural. E aí, então, o que acontece? As pessoas que se apropriam desse caldo da uva, que foi fermentado e foi transformado, portanto, em vinho, o que acontece com essas pessoas? Elas ficam alegres. Essa alegria é conhecida comumente com a palavra embriaguez. Mas é natural que isso é uma figura, porque nós estamos falando aqui de um outro lagar. Ou seja, aquele em que o Senhor Jesus, quando Ele deu a sua vida por nós, na sua morte na cruz, Ele nos deu ao terceiro dia a alegria do vinho dele. Qual é o vinho dele? O seu sangue. Qual é o seu sangue? A vida. Qual é a vida? É o seu Espírito Santo. Então, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós estamos exatamente reeditando esse momento. É morte e vida. Morre a minha carne, morre a minha tristeza, morre o meu problema, mas em compensação, na hora da resposta, o Senhor me dá então a condição de eu poder ter vida e vida com abundância. Então, por isso, pisar as uvas significa morte, beber o vinho significa ressurreição. Quando eu clamo pelo sangue de Jesus, isso é reeditado na minha vida, no sentido espiritual. Uma ação do Espírito Santo provoca a morte. É isso que Paulo dizia, quando ele dizia assim, ele usou a expressão em Gálatas capítulo 2, verso 20, que ele usou a expressão, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é vivo não mais eu? Ele diz, isso é morte. E o que é Cristo vive em mim? Isso é vida. É quando o Espírito Santo atua na minha vida e eu posso louvar o nome do Senhor por isso. Agora, continuando no nosso quadro anterior, no nosso quadro número 6, nós vamos ver agora que essa vida, ela é, portanto, uma vida eterna, é um novo nascimento. Como eu disse, nós temos duas vidas, aquela vida em que nós contamos o tempo para a morte, mas temos uma outra vida em Jesus, que nós contamos o tempo para a eternidade, para a vida eterna. E essa ação de vida, ela é de caráter interior. É como acontece dentro do nosso organismo, quando o nosso sangue ali, ele passa por um sistema de bombeamento. O coração é quem faz isso. Também o Espírito Santo, ele age em nós assim. Assim como a ação interior, ela dá vida e purifica o sangue, assim o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, ele atua em nossa vida para dar vida e purificar, ou seja, santificar na presença do Senhor. Ele alimenta e ele purifica. Dá vida por quê? Porque ele dá alimento. É por isso que então o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ele diz assim, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É o recurso que o Senhor nos dá de usar o clamor pelo sangue de Jesus todas as vezes que nós precisamos. E a certeza que nos deu o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 1, no versículo 7, quando ele disse assim, mas se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, de cada pecado. Cada vez que chegarmos ao Senhor e confessarmos a Ele e clamarmos pelo sangue de Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos a purificação das nossas vidas, nós temos a operação do Espírito Santo em nós. Que Deus, então, assim, nos abençoe com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora participar do cântico de mais um louvor. Vem, ó Cristo,
encher meu cálice, saciar a sede do meu coração. Pão da vida, vem alimentar meu ser. Vem meu cálice de gozo transbordar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por podermos glorificar e bendizer, cantando louvores ao Deus da nossa salvação. Aleluias, graças a Deus. Nós estamos chegando, portanto, ao final deste nosso culto. Nós vamos orar ao Senhor. Onde você estiver, coloque-se agora diante de Deus, na presença de Deus, para nós podermos agora orar ao Senhor para o encerramento deste culto. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu ensino e por este culto maravilhoso que tanto alegra o nosso coração. Te bendizemos pela tua presença conosco e pedimos, ó Deus, que a tua mão de poder se estenda agora sobre cada lar, cada família, alicerçando cada vez mais a vida espiritual baseada na tua palavra, na experiência com o Senhor. Oramos, suplicando assim a tua bênção e em tudo te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja convosco, amados, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus o nosso culto chega assim ao final, mas nós gostaríamos apenas de deixar aqui algumas recomendações que você pode ver na tela, onde o QR Code que apresenta mostra a condição de você poder entrar em contato conosco. Você que estiver no exterior, mande aí a sua experiência através deste número para ter o contato, com a igreja e contar a sua experiência. Temos também um outro QR Code em que você pode também pedir oração, entrar em contato conosco para que nós oremos, Então tem um para oração, o outro é para contar a sua experiência e, por fim, um telefonema agora, um telefone gratuito, que é o 0800 707 3076 ou 76, para você entrar em contato conosco, onde estiver, os nossos amigos, visitantes, para receber uma oração. Deixamos bem claro que nós não vamos pedir nada, nós apenas vamos oferecer uma oração que será feita e à disposição, inclusive, de ajudar, de auxiliar, de dar toda a assistência que for necessária. Que Deus, então, a todos abençoe. Nós encerramos aqui este culto com a paz do Senhor Jesus.